Dando continuidade aqui na caixinha de perguntas em relação às doenças, a psicossomática com elas, sigo do vídeo anterior. Eu falei lá, resfriado, gripe, vou falar depois. Então, eu vou começar com resfriado e gripe. Porque a questão de resfriado e gripe são os sintomas que nós podemos analisar. É um aspecto infeccioso, tem um vírus ali circulante, então o seu sistema imunológico, ele até trabalhou para conter, mas chegou um momento que ele não pôde mais, então as coisas vieram aparecendo para que você, de fato, repousasse no caso de vírus e esperasse o processo dele passar. Mas a questão é que pode vir do estresse, pode vir da má alimentação, é um conjunto de coisas que fizeram a sua imunidade cair e não permitiram essa rápida defesa. Mas o que que acontece? O porquê que o teu sistema imunológico, que é o cara crachá do nosso corpo, o que que ele faz? Ele identifica todas as coisas que nós temos contato e qualquer coisa que seja agressiva para ele, ele vai fazer com que o sistema todo trabalhe para realmente barrar, para que ele identifica. Ele faz uma identidade daquele vírus, daquele micro-organismo e processa, mata, e inclusive deixa ali uma memória imunológica para que numa outra ocasião seja mais rápida ainda a resolução. Agora, os sintomas são clássicos. Nós estamos falando de dor de garganta, de nariz ali, ou com muita coriza, ou uma congestão nasal. Nós estamos falando daquele cansaço, dor de cabeça, às vezes até febre. Então, nós estamos falando de um colapso, por assim dizer, do seu corpo querendo te identificar, te dar a tua identidade em situações em que você possa estar se sentindo ameaçado a esse aspecto. Então, o sistema imunológico, ele tem a ver com identidade, ele tem a ver com aquilo que eu sou, quem eu sou. Porque ele faz isso. Esse aqui é vírus. Esse aqui. Então, a gente está falando de identificação. Então, se em algum momento a situação que te trouxe para o vírus da gripe e no caso do resfriado, nós estamos falando dessa dificuldade aí que está acontecendo com vocês, ok? Depois, aqui tem uns assuntos interessantes. Falaram do hipotireoidismo. O hipotireoidismo é um funcionamento deficiente da glândula tireoide. A tireoide, ela é bem complexa, ela ajuda no nosso corpo como um todo. Inclusive, alguns sinais da tireoide falhando são cansaço excessivo, queda de cabelo, unhas dos pés e das mãos quebradiças. O que está acontecendo? O mau funcionamento dela faz com que o seu corpo ele se engane, ele fala, não, essas áreas não precisam desses hormônios necessariamente, então começa a produzir menos. Aí pode entrar o aspecto também de uma doença autoimune. Mas vamos falar antes da questão dessa questão da regulação hormonal. Se eu fosse falar de uma maneira resumida, para as doenças que são ligadas a hormônios, a glândulas hormonais, a psicossomática ela traz a ideia de que é a pessoa definhando aos poucos. Por quê? Porque os hormônios, de fato, regulam boa parte das nossas atividades e de todas as nossas estruturas químicas, todas as nossas estruturas celulares. Então, aí a questão é pensar, peraí, por que eu estou me desregulando tanto? Aonde eu quero chegar se os meus órgãos começarem a ter falta de hormônio e pararem de funcionar? Claro, pararem eu estou sendo bem extrema, mas que eles fiquem deficitários em fazer isso. Então, tem a ver com esse aspecto. Será que eu estou aí definhando? Eu não estou enfrentando a minha vida da maneira que eu preciso enfrentar? Esse é o questionamento de alguém que tem aí problema de tireoide. Ou a minha insegurança e a minha frustração ela é tão grande que nem quero produzir hormônio para poder ir para a vida. Então, esses são os questionamentos aqui no caso de hipotireoidismo, para quem questionou. E aí, entrando na questão aqui que também tem a psoríase. A psoríase também tem a ver com a
doença autoimune. Então, vou pegar aqui, ó, juntar autoimune, e vou falar o que é uma doença autoimune na psicossomática. É uma autodestruição de si mesmo. Por quê? Uma doença autoimune é quando o seu sistema imunológico entende que a célula boa do seu organismo é um invasor e começa ali a atacá-la. Então, o seu corpo está entendendo que você é o seu próprio inimigo, você é o seu próprio invasor. E isso na psicossomática tem a ver com pessoas que têm dificuldade da sua própria identidade. A forma como elas cresceram, os referenciais que elas tiveram, está ligado a ser um projeto para alguém. Como assim, Aline? Um projeto para o pai, um projeto para a mãe. Vamos pensar uma pessoa que não queria fazer determinada linha de trabalho, mas para ali persistir, porque o pai, a mãe, a carreira, ela vai, então ela deixa de fazer o que ela gostaria, ela deixa de fazer aquilo que ela queria, quem ela queria ser, para executar em prol do outro. Então, isso é um exemplo, ok? Até porque uma pessoa ela pode fazer isso e no meio do caminho ela se dá muito bem, gostar, se familiarizar com aquilo e não desenvolver uma doença autoimune. Mas é um exemplo que eu estou dando aqui, né? Pessoas que querem viver para os pais ou um projeto, ela tem que se identificar, ela perde a identidade dela para satisfazer a necessidade de uma outra pessoa. Normalmente é pai e mãe, ok? Que ela vai projetar isso nos outros relacionamentos também. Isso, então, a doença autoimune. Aí eu falei um pouco que o hipotireoidismo pode estar ligado a isso, e também a psoríase. Agora, tem uma outra doença que pode encaixar aqui, porque ela não é só autoimune, vai depender da classificação, que é a alopécia ou alopecia, que é quando a pessoa começa a ter ali problemas na queda, né, do cabelo e começa a ter ali realmente falta, né, do cabelo em regiões, às vezes, até específicas ou no couro como um todo. Então, a gente está falando também, se for autoimune, nós estamos falando nesse contexto que eu acabei de descrever, e se não for autoimune, a gente pode estar falando também de um processo de lidar com a sua própria agressividade. Então, a pessoa tem uma dificuldade tão grande em lidar com a agressividade, inclusive dela mesma, com os outros, com ela mesma, e até a externa. Em que sentido da externa aqui? Do ambiente, do estresse que ela vive e tudo mais. Então, também pode estar gatilhando. Agora, a questão é como lidar, porque a gente está falando que pode ser, no caso, um autoimune ou não, aqui. Sempre procurando ajuda, procurando uma ajuda direcionada para poder, ali do médico, da parte nutritiva, da parte das terapias, e assim, multidisciplinar para poder realmente cuidar. E uma outra doença que o pessoal colocou, que foi a espondilolistese. Vamos lá. Essa é uma doença do sistema osteomuscular que gera uma formação da região sacral com a região lombar, onde há um escorregamento da vértebra. E esse escorregamento da vértebra pode gerar o quê? Um comprimir, um pensamento da região ali das raízes nervosas, da medula espinhal. E aí a pessoa pode vir a ter vários problemas. Ela pode ter problemas de desconforto na região pélvica, ali nos órgãos urogenitais, ela pode vir problemas das raízes nervosas que estão nessa região. É uma questão ali de uma formação que vem indevida, esse escorregamento acontece. Aí a gente está falando de que é movimento. A vida é movimento. Então, é uma pessoa que, em relação a se autorizar a ir para a vida, ela tem dificuldades. Ela não se vê dona de si para fazer isso normalmente. E aí, com o tempo, essa doença ela vai ali acentuando. Então, tem essa questão aí que trabalha osso, músculo, articulação e também os nervos. Então, é uma forma de se interromper o meu caminhar. Olha que coisa interessante, porque aí se comprimir vai interromper, vai ter dor, vai até mesmo ali ter pode haver uma paralisia. Então, olha como é interessante a gente entender
e conhecer um pouco mais. Lembrando, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve lá no canal do YouTube. Se você está vendo pelo Instagram, também envia para os seus amigos. E deixo aqui um abraço. Nos próximos nós vamos falar um pouco mais sobre psicossomática. Até breve!